Você já ouviu o professor Hélio Couto falar sobre o colapso da função de onda? Na física quântica, partículas existem em várias possibilidades ao mesmo tempo até que uma medição aconteça. Esse processo é chamado de colapso da função de onda. O professor Hélio Couto leva essa ideia um passo além. Ele diz que o universo inteiro, incluindo os nossos pensamentos, são formados por partículas e possibilidades, e que a consciência influencia qual dessas possibilidades se torna realidade. Para entender esse conceito, primeiro precisamos compreender do que tudo é feito. Absolutamente tudo o que existe no universo é formado por partículas. Você, o seu corpo, o celular que está na sua mão, as plantas, os animais, os planetas, as estrelas, absolutamente tudo. Essas partículas são tão pequenas que não conseguimos enxergá-las a olho nu. Elas formam os átomos e, consequentemente, toda a matéria que conhecemos. Até aqui, tudo parece muito normal. Mas foi quando os cientistas começaram a observar o comportamento dessas partículas que perceberam algo surpreendente. No mundo microscópio, as coisas não funcionam da mesma forma que funcionam no nosso dia a dia. Enquanto nós imaginamos que uma partícula sempre ocupa um único lugar, a física quântica mostrou que, antes de ser medida, ela pode existir como um conjunto de possibilidades. É como se ela ainda não tivesse escolhido um único estado. Imagine, por exemplo, uma estrada que se divide em vários caminhos. Enquanto você ainda não tomou uma decisão, todos aqueles caminhos continuam possíveis. Mas então acontece algo curioso. Quando você toma uma decisão e passa a focar o seu pensamento em uma única possibilidade, todas aquelas outras possibilidades deixam de existir e apenas um único resultado se manifesta. É exatamente isso que os cientistas chamam de colapso de função de onda. Em outras palavras, aquilo que antes existia como várias possibilidades passa a se apresentar como uma única realidade. E foi justamente esse fenômeno que despertou o interesse de muitos pesquisadores e estudiosos da consciência, entre eles o professor Hélio Couto. Segundo o professor, existe uma semelhança entre aquilo que acontece no mundo quântico e a forma como nós construímos a nossa experiência de vida. Todos os dias, milhares de pensamentos passam pela nossa mente. Alguns aparecem e desaparecem em poucos segundos. Outros permanecem conosco durante horas, dias ou até anos. Mas existe uma pergunta importante. Se pensar cria a realidade, por que tudo aquilo que pensamos não acontece? A resposta, segundo o professor Hélio Couto, é que não é o pensamento isolado que ganha força, mas o pensamento alinhado aos nossos sentimentos que recebe energia. E essa energia vem das nossas emoções. Segundo o professor Hélio Couto, é justamente nesse momento que muitas pessoas criam a própria realidade sem perceber. Pense em alguém que vive preocupado. A preocupação começa com um simples pensamento. Será que isso vai dar errado? Mas ela não para por aí. A pessoa imagina todas as formas pelas quais aquilo pode acontecer. Cria diálogos na cabeça, visualiza o pior cenário, sente medo. Perceba que, nesse momento, já não existe apenas um pensamento. Existe um pensamento alimentado por uma enorme carga emocional. E segundo o professor Hélio Couto, é exatamente essa emoção que fortalece a experiência. Por outro lado, quando você alimenta pensamentos de confiança, gratidão, paz e alegria, acontece o mesmo processo. A diferença é que agora a energia está sendo direcionada para aquilo que você realmente deseja experimentar. E é por isso que o professor costuma dizer que precisamos
vigiar os nossos pensamentos. Não porque um pensamento negativo e passageiro seja capaz de destruir a nossa vida, mas porque aquilo que alimentamos continuamente tende a ganhar cada vez mais espaço dentro da nossa consciência. O objetivo dessa prática não é fingir que os problemas não existem. Também não é reprimir emoções. A ideia é interromper aquele ciclo antes que ele seja alimentado pela sua atenção. É impedir que uma simples possibilidade se transforme em um estado emocional constante. Talvez esse seja o maior ensinamento por trás da frase: pensou, criou. Ela não significa que qualquer pensamento passageiro se transforma imediatamente em realidade. Ela significa que aquilo que recebe repetidamente a sua atenção, a sua emoção e a sua energia tende a se fortalecer. No fim das contas, a grande reflexão proposta pelo professor Hélio Couto é essa. Todos os dias existem inúmeras possibilidades diante de você, e a cada pensamento que decide alimentar, você escolhe qual delas merece crescer. Talvez seja justamente essa escolha, repetida dia após dia, que começa a moldar a realidade que você experimenta.